Bem-vindos ao documentário A Contabilidade Pública que o Brasil Perdeu. Baseado em minha obra oficial, vamos percorrer milênios de história para entender como o Estado brasileiro pode finalmente nascer para a razão pública. Capítulo 1. As raízes da razão pública. Vamos voltar no tempo até a Mesopotâmia e o Egito para descobrir onde tudo começou. A história da contabilidade pública é, antes de tudo, a história da própria civilização. Ela não nasce na frieza de gabinetes, mas no calor das sociedades que buscavam sobreviver. Imagine um vale na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Ali, pequenas cidades floresciam sustentadas pela engenhosidade de canais de irrigação que venciam o deserto. A administração do templo era o coração dessas comunidades. Os sacerdotes organizavam o trabalho, distribuíam alimentos e garantiam a segurança alimentar de todos. Mas para que tudo isso funcionasse, era preciso registrar. Surgem as tablilas de argila, marcas em forma de cunha que representam os primeiros registros contábeis da humanidade. Esses registros eram carregados de significado, eram mecanismos de controle econômico, instrumentos de autoridade política e ferramentas de estabilidade social. No Egito Antigo, essa relação entre poder e registro era ainda mais evidente. Era impossível governar o Egito sem contabilizar as cheias do Nilo. O escriba era a figura sagrada, aquele que escrevia sustentava a ordem do mundo. Um erro de registro poderia levar à fome generalizada ou ao colapso do faraó. Quando avançamos para a Grécia e Roma, encontramos modelos ainda mais sofisticados de arrecadação, controle de obras e administração de provisões militares. Mas mesmo ali, a contabilidade não era patrimonial, predominava o controle da movimentação financeira, não a mensuração da riqueza real do Estado. Com a queda de Roma, a contabilidade se fragmenta, mas não desaparece. A Igreja Católica torna-se a principal detentora de práticas administrativas e contábeis. Tudo isso nos revela que o registro público nunca foi neutro. Ele nasce como instrumento de poder. No próximo capítulo, veremos como essa herança chegou ao Brasil. Capítulo 2. O ambiente do esquecimento. Por que o patrimônio público brasileiro foi apagado dos registros por tanto tempo? Para entender por que o patrimônio desapareceu, precisamos olhar não para as leis, mas para as mentalidades que moldaram o Estado brasileiro. O patrimonialismo é a nossa primeira matriz. Nele, o governante administra os bens do Estado como se fossem extensões dos seus próprios bens. O patrimônio público foi por séculos tratado como instrumento de recompensa e moeda de troca política. O registro patrimonial não era bem-vindo. A segunda matriz é o formalismo jurídico. No Brasil, a aplicação formal da lei muitas vezes vale mais do que o resultado prático para a sociedade. Criou-se uma cultura que entende a contabilidade como comprovante de legalidade e não como um instrumento de conhecimento real da riqueza. Quando a Lei 4.320 organizou o orçamento em 1964, ela se encaixou perfeitamente nessa cultura legalista. O orçamento virou a única verdade oficial. Sem uma lei forte que o sustentasse, o patrimônio foi naturalmente relegado ao esquecimento por mais de 4 décadas. O administrador precisava demonstrar poder e cumprir ritos, não mensurar resultados ou eficiência técnica. A contabilidade apenas se adaptou a isso. Era uma administração que se orgulhava de fazer obras, mas que desprezava o cuidado e a manutenção dos bens adquiridos. O ponto central é o choque entre um modelo técnico que busca mensurar e um modelo cultural que se apoia no improviso e na autoridade. Nas repartições, qualquer tentativa de mudança técnica era barrada por frases como "sempre foi assim" ou "isso dá trabalho". O resultado foi um Estado que cresceu em tamanho, mas permaneceu cego sobre sua própria estrutura. No próximo capítulo, veremos a chegada da crise. Capítulo 3. A chegada do colapso. O momento em que o modelo antigo ruiu e a realidade forçou a nossa modernização. A partir dos anos 90, o modelo orçamentário ritualista brasileiro começou a ruir. A máquina pública cresceu, mas o Estado permaneceu congelado em práticas do passado. A sociedade tornou-se mais exigente. Perguntas que o orçamento não sabia responder começaram a surgir. Quanto custa o Estado? Onde estão os resultados? Sem registros consistentes, vivíamos uma tradição contábil oral. Quando os servidores antigos se aposentavam, as prefeituras perdiam sua própria história administrativa. A máquina pública tornou-se uma entidade anésica, incapaz de aprender com sua trajetória e obrigada a recomeçar do zero a cada 4 anos. Nos anos 2000, auditorias revelaram a profundidade da nossa ignorância. Prédios sem matrícula e bens que simplesmente não estavam lá. O Estado não sabia o que tinha.
surgiram os passivos ocultos, dívidas não registradas que, como raízes subterrâneas, começaram a derrubar a estrutura de estados e municípios. Foi então que a tecnologia da informação entrou em cena. Sistemas integrados e softwares de gestão tornaram impossível continuar administrando com papéis soltos. Os softwares exigiam dados que não existiam: vida útil, depreciação, histórico. A tecnologia desmascarou décadas de negligência patrimonial. Surgiu uma nova geração de contadores e gestores, profissionais que já não aceitavam o improviso e enxergavam o Estado como uma organização técnica. A pressão internacional pelas normas IPSAS somou-se à nossa crise interna. O Brasil não podia mais ficar isolado do resto do mundo contábil. O velho modelo estava cercado pela realidade, pela tecnologia e pela técnica. A mudança era inadiável. No próximo capítulo, a grande virada de 2008. Capítulo 4. A reconstrução moderna. A grande virada de 2008 e o caminho para o Estado profissional que o Brasil merece. Este foi o documentário A Contabilidade Pública que o Brasil Perdeu. Espero que esta jornada tenha iluminado o caminho para a nossa reconstrução silenciosa. Até a próxima! Bem-vindos ao documentário A Contabilidade Pública que o Brasil Perdeu. Baseado em minha obra oficial, vamos percorrer milênios de história para entender como o Estado brasileiro pode finalmente nascer para a razão pública. Capítulo 1. As raízes da razão pública. Vamos voltar no tempo até a Mesopotâmia e o Egito para descobrir onde tudo começou. A história da contabilidade pública é, antes de tudo, a história da própria civilização. Ela não nasce na frieza de gabinetes, mas no calor das sociedades que buscavam sobreviver. Imagine um vale na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Ali, pequenas cidades floresciam sustentadas pela engenhosidade de canais de irrigação que venciam o deserto. A administração do templo era o coração dessas comunidades. Os sacerdotes organizavam o trabalho, distribuíam alimentos e garantiam a segurança alimentar de todos. Mas para que tudo isso funcionasse, era preciso registrar. Surgem as tablilas de argila, marcas em forma de cunha que representam os primeiros registros contábeis da humanidade. Esses registros eram carregados de significado, eram mecanismos de controle econômico, instrumentos de autoridade política e ferramentas de estabilidade social. No Egito Antigo, essa relação entre poder e registro era ainda mais evidente. Era impossível governar o Egito sem contabilizar as cheias do Nilo. O escriba era a figura sagrada, aquele que escrevia sustentava a ordem do mundo. Um erro de registro poderia levar à fome generalizada ou ao colapso do faraó. Quando avançamos para a Grécia e Roma, encontramos modelos ainda mais sofisticados de arrecadação, controle de obras e administração de provisões militares. Mas mesmo ali, a contabilidade não era patrimonial, predominava o controle da movimentação financeira, não a mensuração da riqueza real do Estado. Com a queda de Roma, a contabilidade se fragmenta, mas não desaparece. A Igreja Católica torna-se a principal detentora de práticas administrativas e contábeis. Tudo isso nos revela que o registro público nunca foi neutro. Ele nasce como instrumento de poder. No próximo capítulo, veremos como essa herança chegou ao Brasil. Capítulo 2. O ambiente do esquecimento. Por que o patrimônio público brasileiro foi apagado dos registros por tanto tempo? Para entender por que o patrimônio desapareceu, precisamos olhar não para as leis, mas para as mentalidades que moldaram o Estado brasileiro. O patrimonialismo é a nossa primeira matriz. Nele, o governante administra os bens do Estado como se fossem extensões dos seus próprios bens. O patrimônio público foi por séculos tratado como instrumento de recompensa e moeda de troca política. O registro patrimonial não era bem-vindo. A segunda matriz é o formalismo jurídico. No Brasil, a aplicação formal da lei muitas vezes vale mais do que o resultado prático para a sociedade. Criou-se uma cultura que entende a contabilidade como comprovante de legalidade e não como um instrumento de conhecimento real da riqueza. Quando a Lei 4.320 organizou o orçamento em 1964, ela se encaixou perfeitamente nessa cultura legalista. O orçamento virou a única verdade oficial. Sem uma lei forte que o sustentasse, o patrimônio foi naturalmente relegado ao esquecimento por mais de 4 décadas.
O administrador precisava demonstrar poder e cumprir ritos, não mensurar resultados ou eficiência técnica. A contabilidade apenas se adaptou a isso. Era uma administração que se orgulhava de fazer obras, mas que desprezava o cuidado e a manutenção dos bens adquiridos. O ponto central é o choque entre um modelo técnico que busca mensurar e um modelo cultural que se apoia no improviso e na autoridade. Nas repartições, qualquer tentativa de mudança técnica era barrada por frases como "sempre foi assim" ou "isso dá trabalho". O resultado foi um Estado que cresceu em tamanho, mas permaneceu cego sobre sua própria estrutura. No próximo capítulo, veremos a chegada da crise. Capítulo 3. A chegada do colapso. O momento em que o modelo antigo ruiu e a realidade forçou a nossa modernização. A partir dos anos 90, o modelo orçamentário ritualista brasileiro começou a ruir. A máquina pública cresceu, mas o Estado permaneceu congelado em práticas do passado. A sociedade tornou-se mais exigente. Perguntas que o orçamento não sabia responder começaram a surgir. Quanto custa o Estado? Onde estão os resultados? Sem registros consistentes, vivíamos uma tradição contábil oral. Quando os servidores antigos se aposentavam, as prefeituras perdiam sua própria história administrativa. A máquina pública tornou-se uma entidade anésica, incapaz de aprender com sua trajetória e obrigada a recomeçar do zero a cada 4 anos. Nos anos 2000, auditorias revelaram a profundidade da nossa ignorância. Prédios sem matrícula e bens que simplesmente não estavam lá. O Estado não sabia o que tinha. Surgiram os passivos ocultos, dívidas não registradas que, como raízes subterrâneas, começaram a derrubar a estrutura de estados e municípios. Foi então que a tecnologia da informação entrou em cena. Sistemas integrados e softwares de gestão tornaram impossível continuar administrando com papéis soltos. Os softwares exigiam dados que não existiam: vida útil, depreciação, histórico. A tecnologia desmascarou décadas de negligência patrimonial. Surgiu uma nova geração de contadores e gestores, profissionais que já não aceitavam o improviso e enxergavam o Estado como uma organização técnica. A pressão internacional pelas normas IPSAS somou-se à nossa crise interna. O Brasil não podia mais ficar isolado do resto do mundo contábil. O velho modelo estava cercado pela realidade, pela tecnologia e pela técnica. A mudança era inadiável. No próximo capítulo, a grande virada de 2008. Capítulo 4. A reconstrução moderna. A grande virada de 2008 e o caminho para o Estado profissional que o Brasil merece. Se existe um ano simbólico na nossa história, esse ano é 2008. Ele marca o início oficial da convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade. O país passou a adotar conceitos fundamentais: regime de competência, avaliação patrimonial e análise de risco fiscal. Foi uma revolução cognitiva e institucional. O MCASP tornou-se a nossa Constituição Contábil. Pela primeira vez, prefeituras, estados e a União passaram a compartilhar a mesma base técnica e conceitual. Deixamos de ser uma colcha de retalhos normativa para nos tornarmos um território de uniformização técnica. O patrimônio voltou a ser a nossa prioridade. Calcular a depreciação foi um ato civilizatório. Ela nos forçou a admitir a verdade. Prédios se degradam, máquinas quebram e o patrimônio precisa ser cuidado. Depreciar é assumir a responsabilidade pelo amanhã. É entender que o bem público precisa de reposição e zelo, e não apenas de aquisição. A nova contabilidade devolveu ao Estado o gesto mais básico de qualquer organização: o inventário físico. Sem ele, a gestão é apenas um rumor. O inventário revelou a verdade física, separou o útil da sucata e resgatou bens que haviam sido apagados da memória administrativa por décadas. Os tribunais de contas também mudaram. Eles deixaram de ser apenas fiscais da papelada orçamentária para serem fiscais da realidade física e da eficiência. Agora, o que importa é a vida útil dos ativos, a situação real das escolas e a qualidade dos serviços prestados. O patrimônio voltou a influenciar decisões. Nesse processo, resgatamos a dignidade do contador público. Ele deixou de ser o secretário do orçamento para ser o guardião da verdade do Estado. O Estado profissionalizado exige respeito ao conhecimento, autonomia técnica e uma cultura de evidências que rompa com o improviso do passado. A reconstrução da nossa contabilidade é uma mudança civilizatória. Sem memória e sem registros claros, não há continuidade e não há futuro. O Brasil que deixaremos para quem ainda não nasceu depende do nosso compromisso ético com a verdade hoje. É a nossa responsabilidade intergeracional. A reconstrução da República é um ato de amor e ética. Convido você a ler minha obra e a dialogar sobre esse novo Brasil. Sou Josenei Pereira. Obrigado. Este foi o documentário A Contabilidade Pública que o Brasil Perdeu.
Espero que esta jornada tenha iluminado o caminho para a nossa reconstrução silenciosa. Até a próxima!